Even against the best defense, the enemy sometimes gets through. Nem mesmo as melhores defesas podem impedir que alguns segredos sombrios venham à tona. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pequena ilha japonesa de Okunoshima tornou-se palco de um dos capítulos mais obscuros da história. Escondida do mundo, não constava em mapas e poucos sabiam de sua existência. Sob o véu do sigilo, a ilha abrigava uma instalação secreta destinada à produção em massa de armas químicas, incluindo gás mostarda e gás lacrimogênio. Os trabalhadores, vestidos com equipamentos de proteção rudimentares, moviam-se pelos edifícios, muitas vezes sem saber que estavam sendo lentamente envenenados pelas substâncias que manuseavam. Okunoshima era um lugar onde o perigo era invisível, mas mortal. Décadas depois, em 1971, um curioso evento mudou para sempre a história da ilha. 8 coelhos de laboratório foram soltos ali, dando início a uma transformação inesperada. Esses coelhos não eram sobreviventes dos testes químicos realizados anteriormente. Aqueles já haviam desaparecido há muito tempo, mas sem intenção, esse novo grupo iniciou uma reviravolta que transformaria a ilha de um local assombrado por seu passado em algo completamente diferente. Voltando a 1925, o Japão havia assinado o Protocolo de Genebra, comprometendo-se a banir o uso de armas químicas. Contudo, em vez de cumprir o acordo, começou a desenvolvê-las em segredo. Para isso, precisavam de um local isolado, mas estrategicamente próximo a portos militares e linhas ferroviárias. Okunoshima era perfeita, uma ilha de apenas 2,5 quilômetros de extensão, discreta, mas acessível. Em 1929, a construção de um dos projetos mais sigilosos do Japão começou. Para garantir que ninguém soubesse de suas atividades, a ilha foi literalmente apagada dos mapas, desaparecendo como um fantasma no mar. Envolta em mistério, Okunoshima se tornou o cenário de segredos que só seriam revelados décadas depois, quando coelhos, e não armas, passaram a ser sua marca mais conhecida. Hoje, a ilha, agora chamada de Ilha dos Coelhos, é um lembrete curioso e irônico de um passado sombrio, mostrando como a história pode se transformar de maneiras surpreendentes. Imagine trabalhar sob o peso do silêncio, ameaçado de prisão se uma palavra escapasse. Esse era o destino de milhares de trabalhadores na ilha de Okunoshima entre 1929 e 1945. Muitos nem sabiam que estavam produzindo armas químicas até que começaram a adoecer. Bolhas dolorosas, problemas respiratórios e outros sintomas que os marcariam para o resto da vida. A instalação secreta produziu mais de 6.000 toneladas de gás venenoso, como mostarda e gás lacrimogênio. Quando a guerra terminou, as forças dos Estados Unidos cobriram o local, mas, em vez de usá-lo como prova contra o Japão, optaram por destruir todos os documentos relacionados ao programa de armas químicas. Equipamentos foram desmontados, edifícios despojados, e a ilha ficou à deriva no esquecimento, enquanto a história sombria de Okunoshima desaparecia com o tempo. Mais de 6.000 trabalhadores deixaram a ilha com segredos e cicatrizes invisíveis. Durante décadas, suas histórias foram ignoradas. O Japão só reconheceu oficialmente a existência da instalação em 1988. Enquanto isso, a ilha ficou abandonada, as construções se deteriorando e a natureza lentamente reivindicando o espaço. Foi em 1971 que algo inusitado aconteceu. 8 coelhos de laboratório foram soltos na ilha, sem grandes pretensões. Essa ação aparentemente insignificante mudou o futuro de Okunoshima de maneira drástica. Existem diversas teorias sobre como os coelhos chegaram ali. A versão mais popular diz que estudantes, em uma excursão escolar, os liberaram. Outros acreditam que os animais escaparam durante o fechamento da instalação química. Há também quem diga que foram libertados por trabalhadores arrependidos ou que eram animais de estimação abandonados por turistas nos anos 70. De acordo com os registros, o relato da escola é o mais próximo da verdade. 8 coelhos brancos foram soltos em 1971. No entanto, esses não eram coelhos comuns. Eles foram criados por sua resistência e adaptabilidade, características que os ajudaram a prosperar, sem predadores naturais, como cobras, raposas ou aves de rapina, e com grama abundante
Rapidamente, a ilha tornou-se um verdadeiro paraíso para eles. Como sabemos, coelhos se reproduzem rapidamente em condições perfeitas. Em apenas 6 anos, na década de 1970, os visitantes começaram a notar dezenas deles saltitando pelas ruínas. E não demorou muito para que dezenas se transformassem em centenas. Na década de 1980, a ilha estava tomada por coelhos de todas as cores, brancos, marrons, pretos e manchados, uma transformação visual impressionante. Outro fenômeno intrigante aconteceu. Esses coelhos perderam o medo dos humanos. Ao contrário dos coelhos selvagens, que fogem ao menor sinal de movimento, os coelhos de Okunoshima aprenderam que os humanos não eram uma ameaça. Eles passaram a se aproximar, até mesmo pedindo comida, e transformaram a ilha em uma atração turística única. Hoje, Okunoshima é conhecida como a Ilha dos Coelhos, um lugar que mistura um passado sombrio com um presente peculiar e fascinante. O que começou como um segredo mortal, agora atrai visitantes do mundo inteiro, interessados em conhecer essa história extraordinária e ver de perto como a natureza pode reescrever capítulos tão sombrios da humanidade. Os coelhos de Okunoshima rapidamente transformaram os visitantes em suas fontes de alimento favoritas. Bastava alguém aparecer com vegetais, pellets ou qualquer guloseima para que esses pequenos habitantes pulassem sem cerimônia em direção aos turistas. Com o tempo, os coelhos se tornaram tão audaciosos que literalmente cercavam qualquer pessoa que pisasse na ilha, esperando por lanches. Mas foi a internet que elevou essa relação a outro nível. No início dos anos 2000, vídeos mostrando a invasão de coelhos amigáveis viralizaram, colocando Okunoshima no mapa global. Antes uma nota de rodapé da história, a ilha se transformou em um fenômeno internacional. A fama, no entanto, trouxe desafios. Com a população de coelhos crescendo descontroladamente, surgiram perguntas incômodas. Quantos coelhos a ilha poderia realmente sustentar? E o constante fluxo de mimos dos turistas era benéfico para os animais? Foi em 2019 que pesquisadores começaram a desvendar um lado inesperado dessa história. Eles descobriram que os coelhos ao redor das antigas ruínas militares haviam desenvolvido uma hierarquia social complexa, algo nunca antes documentado em populações de coelhos selvagens. Cada grupo reivindicava ruínas específicas como território. O destaque, o edifício 6, outrora um depósito de gás venenoso, agora transformado em uma fortaleza organizada pelos próprios coelhos. Os coelhos do edifício 6 não eram como seus primos mais amistosos perto dos pontos turísticos. Esses mantinham distância dos humanos e exibiam comportamentos notavelmente coordenados. Eles estabeleciam turnos de vigília. Coelhos mais velhos ocupavam pontos altos da estrutura, enquanto os mais jovens pastavam nos níveis inferiores. Durante tempestades, eles subiam para os andares superiores, protegendo-se das inundações. No verão, preferiam os níveis mais baixos e frescos, transformando a ruína em um verdadeiro condomínio de coelhos de múltiplos andares. Os pesquisadores ficaram ainda mais impressionados ao observar a mudança da guarda. Em momentos cronometrados, os coelhos trocavam de posição de forma sincronizada, alternando entre vigília e alimentação. Essa organização desafiava tudo o que os cientistas acreditavam saber sobre o comportamento dos coelhos selvagens. Com câmeras térmicas, os estudiosos descobriram outra tática engenhosa. Os coelhos utilizavam as ruínas como amplificadores para seus sistemas de alerta. Quando pássaros predadores se aproximavam à noite, os vigias batiam os pés em padrões distintos. As vibrações ecoavam pelos corredores de concreto, alertando toda a colônia. Essa inovação natural não só reforçava sua sobrevivência, mas também protegia as próprias ruínas, já que o movimento constante e a escavação dos coelhos ajudavam a manter o sistema de drenagem natural, prevenindo danos causados pela água. Assim, os coelhos não apenas prosperaram, mas também se tornaram guardiões involuntários de estruturas que outrora simbolizavam destruição. A capacidade desses animais, descendentes de coelhos domésticos de laboratório, de desenvolver estratégias tão avançadas em poucas gerações, levanta uma questão fascinante. O que a história deles nos ensina sobre resiliência? Okunoshima é um lembrete de que a vida, mesmo diante das sombras mais escuras da humanidade, sempre encontra uma forma de florescer e, às vezes, até de transformar o passado em algo extraordinário.
Okunoshima, a Ilha dos Coelhos, transformou-se em um destino turístico popular, atraindo mais de 100 mil visitantes anuais após ganhar fama nas redes sociais. Antes marcada pela produção de gás venenoso, a ilha agora é conhecida por sua grande população de coelhos, que formaram clãs e adaptaram o ambiente às suas necessidades. Apesar de trazer alegria e esperança, o aumento dos coelhos trouxe desafios, como dependência de turistas para a alimentação, sobrepastoreio e impactos nas ruínas históricas. Medidas como estações de água, regras para alimentação e monitoramento da saúde dos coelhos ajudaram a preservar o delicado equilíbrio ecológico. Hoje, Okunoshima é um símbolo de resiliência, combinando história sombria com o renascimento da vida. As autoridades de Okunoshima enfrentam o desafio de proteger os coelhos e as ruínas da ilha enquanto equilibram turismo responsável e preservação ambiental. Em 2023, o governo japonês iniciou discussões para proteger oficialmente os coelhos, algo inédito no país. Apesar dos desafios, a ilha transformou-se de um local associado à destruição em um santuário de vida e renovação, com os coelhos prosperando e reescrevendo sua história. Hoje, Okunoshima simboliza esperança e redenção, mostrando como a natureza pode transformar até os momentos mais sombrios da história. E aí, o que você acha que realmente aconteceu nessa ilha? Será que os coelhos tomaram conta ou há algo ainda mais misterioso por trás disso? Me conta nos comentários. Se você ficou tão intrigado quanto eu, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes como essa. E lembre-se, às vezes as respostas estão mais perto do que imaginamos, ou muito, muito mais longe. Até o próximo mistério. Stay